Bom dia! Hoje são 2 de setembro de 2020, quarta-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Estou aqui com um livro do Alfred Lappler. Alfred Lappler, que foi um sacerdote católico, doutor em teologia, muito amigo do Papa Bento XVI, o Joseph Ratzinger. E aqui Alfred Lappler, em seu livro A Bíblia Hoje, A Bíblia Hoje, documentação de história, geografia e arqueologia. Muito bem. O Alfredo Lappler, que faleceu há muitos anos, ele faleceu no dia 21 de julho de 2013. Muito bem, na página aqui deste livro, e já mostrei isso aí em outros assuntos aqui em meus vídeos. Na página aqui, 37 do livro dele aqui, na página 37, ele diz uma coisa aqui que é uma verdade absoluta, inatacável, uma verdade absoluta. Existem verdades absolutas. Aqui é uma delas. E você vai entender aí facilmente. Acompanhe aí o texto dele. Ele diz assim: a pré-história na exposição da Bíblia. Para designar os 11 primeiros capítulos do Gênesis, é frequente o uso da expressão pré-história bíblica. Ela não é muito feliz, pois pode fazer pensar que se encontre nesta parte da Bíblia material interessante sobre a história da Terra e sobre a origem do homem. É preciso esclarecer, porém, desde o início, que a Bíblia não é um manual de física, de geologia ou de biologia. E ele continua: é preciso libertar-se uma vez por todas da ideia largamente difundida que a pré-história bíblica seja uma espécie de reportagem sobre a origem do universo e do homem. Fecha aspas aí. O que o Alfred Lappler diz aqui é a pura verdade. É verdade absoluta. Para aquelas pessoas que têm cabeça dura, que não entendem o que é verdade absoluta, aqui é uma verdade absoluta. E o Alfredo Lappler, que era doutor em teologia, sacerdote católico fervoroso, ele aqui bem o diz. As igrejas cristãs, católicas, principalmente evangélicas, enganam os fiéis, dizendo que, por exemplo, o que está em Gênesis, sobre a criação do mundo ali, criação do homem, dos animaizinhos, etc., que aquilo ali é uma verdade. Isso é enganar os pobres fiéis. E eles fazem isso. O Alfredo Lappler, ainda bem, apesar da ignorância dele em relação à crença cristã, ele foi honesto aqui em dizer que o relato que está em Gênesis, a origem ali, a criação da terra, dos animaizinhos, das plantas, sol, lua, tudo aquilo ali são escritos lendários, imaginários, feitos ali, escritos pelo povo hebreu. O hebreu que escreveu aquilo ali, contando o que está em Gênesis, a origem ali da terra, o surgimento da terra, dos planetas, dos animaizinhos, etc., a intenção do escritor hebreu ali não era relatar um fato real que realmente houve, que aconteceu realmente assim. Não, apenas uma criação dele, uma coisa imaginária dele. E daí as ingenuidades, daí as infantilidades que estão em Gênesis, sobre a origem da Terra, dos planetas, dos sóis, das luas, etc. Entendeu? Tudo aquilo ali é imaginação
do escritor hebreu. O que está em Gênesis sobre a origem do homem, a origem da terra, o que está ali não é uma aula, como diz aqui, dizia o Alfredo Lappler, não é uma aula de geologia, de biologia, de química, etc. Não é um relato real do que realmente aconteceu, mas apenas uma imaginação, uma criação do escritor hebreu que escreveu o que está em Gênesis. Entendeu? É por isso que o que está em Gênesis e em toda a Bíblia está repleto de erros, de ingenuidades gritantes. Entendeu? Só que as igrejas cristãs enganam os fiéis, dizendo que o que está em Gênesis sobre a criação do homem e das coisas ali, aquilo ali é um relato real. E aí é enganar os pobres fiéis. Então, em relação a essa parte aí da Bíblia, faço mais um vídeo aqui para mostrar mais uma ingenuidade sobre as estrelas. Veja aí, acompanhe aí. Em Gênesis capítulo 1, versículo, vou colocar aí o versículos 16 e 17, certo? Versículos 16 e 17. Veja mais uma ingenuidade aqui e em relação às estrelas. Então veja como o que está em Gênesis, o relato ali da criação de céus, terras, etc., tudo aquilo ali é uma imaginação infantil, cheia de erros do escritor hebreu. Até o Alfredo Lappler, que era sacerdote católico, doutor em teologia, sabia disso. Só que as igrejas pregam o contrário, enganam os fiéis. Então veja aí Gênesis, capítulo 1, versículos 16 aqui e o 17, principalmente. Só para esse vídeo aqui. Então diz assim: fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia, o sol, e o menor, a lua, e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas. Isso aqui, gente, está lotado de erros. Já mostrei isso aqui em vários vídeos. E o versículo 17 diz assim: e os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra, para iluminarem a terra. Então veja aqui, o escritor hebreu, como ele foi inocente em escrever o que está aqui. Então veja, ele colocou na cabeça dele que o Deus hebreu, o Deus imaginário criado pelo povo hebreu, fez os dois grandes luzeiros, o sol e a lua. O sol para governar o dia e o menor para governar a noite. O homem hebreu aqui, ele não conseguia ver, e isso é difícil realmente, que a lua está também lá no firmamento durante o dia. Só que ninguém vê a lua porque a luz do sol é muito forte. A luz solar ofusca nossa visão em relação à lua. Mas a lua também aparece durante o dia e não só à noite. Você entendeu? Ela aparece também durante o dia. Aqui em Brasília, eu sempre vejo a lua pela manhã, por volta de 7 da manhã, ainda vejo a lua. Ela está também no dia claro aqui. Ela aparece no dia claro. Esses dois versículos aqui estão lotados de erros e de ingenuidades. Você não pode levar isso aqui a sério. O escritor hebreu que escreveu isso aqui, ele apenas, na imaginação dele, na visão curta que ele tinha sobre sol, lua, estrelas, ele não conhecia, o escritor hebreu que escreveu isso aqui, ele não conhecia profundamente o que era o sol, a lua e as estrelas. Daí as ingenuidades dele aqui em Gênesis. É por isso que o próprio Alfredo Lappler, que foi doutor em teologia, sacerdote católico fervoroso, ele dizia que você não pode levar isso aqui a sério, como se fosse aqui uma aula de biologia, de geologia. Não pode. Só que as igrejas cristãs enganam os fiéis, porque os fiéis não têm conhecimento sobre a Bíblia. Entendeu? As ingenuidades aqui são gritantes.
em relação ao Sol, à Lua e às estrelas. Para esse vídeo aqui, vou me fixar só em relação às estrelas. Veja aqui, vou repetir a leitura de Gênesis capítulo 1, versículos 16 e 17. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas. E os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra. Então, o que Deus colocou aí para iluminar a terra? O que? Na inocência do escritor hebreu aqui, Deus colocou aí dois luzeiros, o sol, o maior, e a lua, o menor. E além disso, colocou as estrelas. Para quê? Diz aí o texto hebreu. Para quê? Deus fez o sol, a lua e as estrelas. Aí diz, no versículo 17, e os colocou, isto é, Deus colocou o sol, a lua e as estrelas no firmamento para alumiarem a terra, para iluminarem a terra. E aí, mas aí, uma infinidade de erros. Em primeiro lugar, a lua não é um luzeiro, e aí está como luzeiro. A lua, já mostrei isso aqui em vários vídeos, e o Edson Martins fez até um vídeo engraçado em uma chácara dele lá em São Paulo. Ele fez uma filmagem à noite, na maior escuridão do mundo, apesar de a lua estar lá no alto, entre aspas, no alto. Então o Edson Martins fez um vídeo dizendo que a lua nada ilumina, e é verdade. Mas esse erro está na Bíblia, porque o homem antigo pensava que aquela claridade da lua à noite, ele via a lua à noite clara, ele pensava que aquela claridade era da própria lua, que a lua emitia luz como também o sol. Daí esse erro na Bíblia, essa ingenuidade na Bíblia. E até hoje aqui no Brasil, muita gente pensa que a lua tem luz própria. Muita gente pensa que a lua tem luz própria. Imagine um povo ignorante lá em Israel, naquela região da Palestina, há 6.000 anos. Daí o erro na Bíblia. A lua não é um luzeiro. Ela não foi feita por Deus algum. Deus algum existe. A lua, ela existe e ela não clareia nada. Principalmente a terra. A lua não clareia nada. E veja o outro erro aí. As estrelas. Está dito aí, de forma clara, que o Deus hebreu criou o sol, a lua e as estrelas para iluminarem a terra. Outra ingenuidade aí. As estrelas para iluminarem a terra. A única estrela que produz luz e que reflete na terra é o sol. É o sol. Bilhões de estrelas que a gente vê, principalmente à noite, são mais visíveis, aqueles pontinhos de luz. Aquilo ali, aqueles bilhões de estrelas, não iluminam a terra. E veja aí a Bíblia dizendo que Deus fez as estrelinhas para iluminarem a terra. Bilhões de estrelas não iluminam a terra. Não iluminam a terra. A única estrela que ilumina a terra é o sol, apenas o sol. A lua não é estrela, não tem luz própria. E as estrelinhas que a gente vê, aqueles pontinhos de luz, principalmente à noite, porque elas também estão no universo durante o dia, mas a gente vê à noite. Então aqueles pontinhos de luzes que a gente vê, pontinhos, são estrelas ali a bilhões e bilhões de quilômetros de distância. Bilhões e bilhões. Aquelas estrelas não iluminam a Terra. Então a Bíblia diz que as estrelas foram feitas por Deus para iluminarem a Terra. É outra aí ingenuidade da Bíblia. Certo? Estrela alguma foi feita para iluminar a Terra. O próprio Sol que ilumina a Terra não foi feito por Deus algum e também não foi feito com essa finalidade, para iluminar alguma coisa. Não.
O Sol não foi feito para iluminar a Terra. O Sol ilumina inúmeros planetas, com mais ainda intensidade do que a própria Terra. O planeta Mercúrio, que está próximo do Sol, recebe mais luz do Sol do que a própria Terra, entendeu? Então, a Lua não foi feita para alguma coisa. As estrelas não foram feitas para alguma coisa. O Sol não foi feito para alguma coisa. Isso aí é a ingenuidade do escritor hebreu, entendeu? Na fantasia dele, ele colocou ali ele colocou a situação em que o Deus hebreu criava tudo. O Deus hebreu, o Deus imaginário, o Deus dos hebreus. Deus algum existe, Deus algum cria alguma coisa. Então é fácil você ver a ingenuidade da Bíblia, dizendo que Deus criou o sol, a lua e as estrelinhas para iluminarem a terra. Entendeu? É mais um erro aí também em relação à posição da terra. Quando você diz que o Deus criou o sol, a lua e as estrelinhas para iluminarem a terra, você está dando importância à terra, uma importância que ela não tem. Uma importância que ela não tem. Na nossa Via Láctea, o astro mais importante é o Sol. É ele que garante a vida na Terra. É o Sol. A Terra não. Se você retirar o Sol, a Terra desaparece em 24 horas. Se você retirar a Terra, o Sol continua o mesmo. O mais importante é o Sol, não é a Terra. Mas na fantasia dos hebreus, eles valorizavam a Terra. A Terra é o mais importante planeta, astro. Assim também como o homem, o animal. Não é. O homem não é mais importante do que um cachorro. Não é mais importante do que um cachorro. Para a natureza não existe esse negócio de importância. O homem é um ser mais importante porque é inteligentíssimo. Não. Para a natureza isso é indiferente. Entendeu? Isso é indiferente. Então aí, mais um erro na Bíblia. Não é? Em relação às estrelinhas. Dizendo aí, o escritor hebreu, em sua ingenuidade, que o Deus hebreu criou as estrelinhas para iluminarem a terra. Não! Existem bilhões de estrelas no universo, bilhões. E a única estrela, a única, apenas uma, que ilumina a terra é o Sol. Viu aí como a Bíblia está repleta de erros? Só que as igrejas evangélicas, principalmente, enganam os fiéis, porque os fiéis não conhecem a Bíblia. Os fiéis que são enganados não conhecem antropologia, sociologia, astronomia, astrofísica, biologia, não conhecem. Ficam cegos em sua crença cristã. Mais um vídeo e muito obrigado.